Ela encostou na varanda, segurando um copo de limonada, e me perguntou: "Você tem namorada?" E meu mundo virou de cabeça para baixo. Oi, meu nome é Miguel. Tenho 24 anos e moro no interior de Minas Gerais, numa cidadezinha onde todo mundo conhece a vida do outro antes mesmo da pessoa acordar. É o tipo de lugar onde a notícia corre mais rápido que caminhão sem freio em ladeira. E, sinceramente, até aquela tarde, eu achava que a minha vida ia seguir o mesmo roteiro de sempre: acordar cedo, cuidar dos afazeres na fazenda do meu pai, almoçar com a família e terminar o dia cansado, mas com a cabeça leve. Tudo começou num fim de tarde abafado, daqueles em que o calor gruda na pele como se fosse parte da roupa. O sol já estava se pondo, mas ainda batia forte nos pastos, dourando tudo ao redor com uma luz que parecia saída de um sonho. Meu pai me mandou consertar a cerca da propriedade da dona Helena. Disse que umas tábuas estavam soltas e que o gado dela podia sair. Não era longe dali, uns 20 minutos a pé, estrada de terra batida e poeira subindo fácil com cada passo. Peguei minhas ferramentas e fui, achando que seria só mais um serviço rápido. Mal sabia eu que aquele dia ia dividir minha vida entre antes e depois. A casa da dona Helena era uma daquelas construções antigas, com varanda larga, janelas de madeira azul clara e um silêncio que impressionava. Diziam que ela tinha se mudado para ali há uns 3 anos, vinda de Belo Horizonte. Tinha 39, morava sozinha e carregava um ar de mistério que deixava todo mundo curioso, mas ninguém ousava invadir. Elegante, discreta, sempre gentil. Meu pai dizia que ela era daquelas mulheres finas, mas de pé no chão. Cheguei, bati palmas no portão, que rangia feito alma penada, e esperei. Helena apareceu na varanda com um vestido leve, os cabelos presos num coque despretensioso, e um copo de limonada na mão. Oi, Miguel, não é? Seu pai falou que vinha hoje, disse, com aquele jeito calmo que quase dava vontade de pedir desculpa por qualquer coisa, mesmo sem ter feito nada errado. Isso mesmo, dona Helena. Vim dar uma olhada na cerca aqui de baixo, parece que soltaram umas tábuas, respondi, tentando não parecer nervoso, mesmo sem entender por que eu estaria. Ela assentiu com um sorriso leve, apontando o lado esquerdo da propriedade. Fica à vontade. Se precisar de água ou sombra, é só subir aqui. Agradeci, desci pela trilha e comecei a trabalhar. A madeira estava velha mesmo, algumas partes comidas pelo tempo e pela umidade. Mas nada que um reforço não resolvesse. De vez em quando, olhava de canto de olho e via que ela continuava na varanda, sentada numa cadeira de balanço, observando o campo. Parecia parte da paisagem, como se sempre tivesse pertencido àquele lugar. Até que, no meio do silêncio, ela levantou e veio andando devagar pela varanda. Miguel, chamou, com voz baixa, mas firme. Olhei para cima. Ela estendeu o copo de limonada. Tá muito quente. Aceita? Subi, peguei o copo e agradeci com um aceno de cabeça. Ela ficou em pé, encostada no corrimão de madeira, olhando o horizonte. O cheiro do limão fresco se misturava com o da terra seca. Bebi um gole. Gelado. Refrescante. Perfeito. Foi aí que, do nada, ela virou o rosto para mim e perguntou: Você tem namorada? Quase engasguei com a limonada. Oh! Quê? Respondi, mais por reflexo do que por falta de entendimento. É só curiosidade, disse, rindo suavemente, como se minha reação tivesse sido a resposta mais divertida do dia. Fiquei alguns segundos em silêncio, encarando o copo na minha mão como se ele fosse me dar alguma dica de como reagir. Depois, neguei com a cabeça. Não. Não tenho. Ela sentiu outra vez, com aquele mesmo sorriso indecifrável, e voltou a se sentar. Como se a pergunta tivesse sido tão comum quanto perguntar sobre o tempo. Mas para mim, aquilo bateu diferente. Meu coração acelerou, minha mente começou a correr, e pela primeira vez eu percebi que havia algo ali, algo além de cortesia e boa vizinhança. Terminei o trabalho, mas confesso que não lembro bem como. Minha cabeça estava girando, tentando entender o que aquele gesto, aquela pergunta e aquele olhar queriam dizer. Quando me despedi, ela agradeceu,
tocando levemente meu ombro. Obrigada, Miguel. Ficou ótimo. Na caminhada de volta, cada passo parecia mais leve, ou mais pesado, não sei bem. Só sei que aquele "você tem namorada" não parava de ecoar na minha cabeça. Como se tivesse sido a chave que abriu uma porta que eu nem sabia que existia. E foi ali, naquela tarde abafada no interior de Minas, com um copo de limonada na mão e o coração meio descompassado, que tudo começou. Naquela noite, quando cheguei em casa, mal consegui encarar meu prato de arroz com feijão. Minha mãe até comentou que eu devia estar doente, porque nunca deixava comida. Mas o problema não era no estômago. Era na cabeça, ou no coração, talvez. A voz da dona Helena ainda ecoava em mim. A pergunta inesperada. O jeito como me olhou. E o toque leve no ombro, tudo aquilo me embaralhava. Passei o dia seguinte inquieto. Levantei mais cedo que o costume, como se o corpo soubesse que precisava de tempo para entender o que estava sentindo. Tentei me ocupar com as tarefas da fazenda, tirei leite, limpei o galinheiro, empilhei lenha, mas nada me distraía. O rosto dela surgia entre uma pá de terra e outra. Por volta das 5 da tarde, fui buscar umas ferramentas que tinha esquecido perto da cerca dela. Era só isso. Pelo menos, era o que eu dizia para mim mesmo. No fundo, eu sabia que esperava vê-la de novo. Ela estava lá, na varanda, como se já soubesse que eu voltaria. Dessa vez vestia uma blusa branca simples, com as mangas enroladas, e uma calça jeans surrada que, curiosamente, só deixava ainda mais evidente sua elegância. Quando me viu, sorriu com leveza. Perdeu alguma coisa, Miguel? Deixei umas ferramentas aqui. Vim buscar, respondi, meio encabulado. Ela desceu os degraus devagar, segurando na madeira da varanda como quem conhece cada farpa do lugar. Parou diante de mim, depois de um segundo de silêncio, disse: Você topa jantar aqui amanhã? Não gosto de comer sozinha. Foi direto. Sem rodeios. Mas com uma doçura que desarmava qualquer resistência. Fiquei parado, olhando para ela, sem saber se sorria, se agradecia ou se fugia correndo. Eu comecei, mas a voz falhou. Claro. Quer dizer, se não for incômodo. Ela deu uma risada baixa, quase um sussurro. Se fosse, eu não convidava. Voltei para casa com o coração disparado. A noite demorou a passar. Cada minuto parecia me empurrar mais fundo numa ansiedade que eu nunca tinha sentido. Era diferente de tudo. Não era como gostar de alguém da cidade, da minha idade. Com ela, havia algo mais intenso. Um mistério. Uma calma. E, ao mesmo tempo, uma inquietação difícil de explicar. No dia seguinte, caprichei na aparência como nunca antes. Tomei banho cedo, passei a camisa azul que minha mãe dizia me cair bem, penteei o cabelo com tanto cuidado que até meu irmão caçula zombou. Vai pra baile, é? Ignorei a provocação e saí antes que escurecesse, tentando disfarçar o nervosismo. A casa dela parecia diferente naquela noite. Havia uma luz amarela suave vindo das janelas, um cheiro de alho refogado no ar, e a mesa da varanda estava posta com simplicidade e capricho. 2 velas acesas, um vasinho com flor do campo, e 2 pratos fundos que já me faziam salivar. Chegou na hora certa, disse ela, abrindo o portão com um sorriso. Jantamos ali mesmo, na varanda, com o som dos grilos ao fundo e o céu começando a se encher de estrelas. Ela tinha preparado uma galinhada deliciosa, daquelas que confortam até o pensamento. Comemos devagar, conversando sobre coisas pequenas, o calor que não dava trégua, o barulho do sapo no brejo, as histórias da cidade. Aos poucos, ela começou a falar mais de si. Contou que já foi professora de literatura em Belo Horizonte, mas que cansou da correria e resolveu viver mais perto da natureza. Falou dos livros preferidos, das saudades da mãe que morava longe, dos sonhos que tinha deixado pela metade. Eu ouvi cada palavra como quem escuta um segredo. Às vezes, ela me olhava de um jeito que parecia atravessar tudo em mim, minha vergonha, minha juventude, minha inquietação. Quando terminamos de comer, ficamos ali, sentados lado a lado.
Ela apoiou os cotovelos na mesa, cruzou as mãos, e me perguntou. E você, Miguel? Sonha com o quê? A pergunta me pegou de surpresa. Nunca ninguém tinha me feito essa pergunta daquele jeito, como se quisesse mesmo saber, como se importasse. Olhei para o escuro da estrada, pro balanço das folhas, e depois para ela. Acho que sonho em ser ouvido. Em viver algo que não seja só repetição. Ela sorriu de leve, com um ar de quem entende mais do que diz. Você tem uma alma inquieta. Isso é raro por aqui. Nos despedimos sem pressa. Quando me levantei, ela se aproximou e, com um gesto que pareceu natural, tocou meu braço. Um toque leve, quase imperceptível, mas que ficou ali, ardendo de leve na pele, mesmo depois que me afastei. Obrigada por vir, sussurrou. Foi uma noite boa. Para mim também. Voltei para casa com o coração cheio e a cabeça num turbilhão. A lembrança da mesa posta, das velas, do cheiro de galinhada, do som da voz dela, tudo se misturava. Era como se, naquela noite, eu tivesse atravessado uma porta invisível para um outro tipo de mundo. Um mundo onde o tempo parecia mais lento, e as palavras mais verdadeiras. E, pela primeira vez em muito tempo, me peguei ansioso pelo dia seguinte. A vida por aqui sempre teve um ritmo manso, como os passos de um boi na estrada de terra. Mas depois daquele jantar na varanda de Helena, algo dentro de mim acelerou. E eu nem percebi logo. Foi só quando minha mãe, de colher de pau na mão, me viu rindo à toa enquanto descascava batatas, que me chamou a atenção. Que é isso, menino? Tá namorando o vento? Fiquei sem resposta. Balancei a cabeça, tentando disfarçar, mas ela continuou me olhando com aquele sorrisinho que só mãe sabe dar quando já entendeu tudo, mesmo sem ouvir uma palavra. A verdade é que minha rotina mudou. E nem foi de propósito. Comecei a aparecer mais pelos lados da cerca da Helena. Primeiro com a desculpa de dar uma olhada se o concerto estava firme. Depois, para levar um queijo fresco da fazenda. Depois, nem precisava mais de desculpa. Ela, por sua vez, passou a surgir mais vezes lá em casa. Sempre com calma, do jeito dela. Às vezes para comprar leite. Outras para perguntar algo sobre as vacinas do gado. Mas no fundo, sabíamos que nenhum de nós precisava daquelas visitas por necessidade. A presença já era motivo suficiente. Tinha algo nos nossos encontros que não se dizia em palavras. Um tipo de cumplicidade silenciosa. Quando ela aparecia na porteira, com seu vestido florido e o cabelo preso num lenço, meu coração se alvoroçava como se tivesse 14 anos de novo. E bastava ela sorrir, ou comentar do cheiro do pão que minha mãe assava, que o dia inteiro ganhava cor nova. Comecei a ajudar mais em tarefas que me levassem até o lado da estrada dela. Recolher lenha, buscar água no poço, ajeitar a porteira do outro lado da propriedade, tudo virava motivo. Lembro de um dia em especial. Eu estava de joelhos no chão, plantando mudas perto da divisa, quando ouvi passos leves na grama. Ergui os olhos e lá estava ela, com um pote de doce de leite na mão. Trouxe para sua mãe, disse. Mas acho que você vai querer provar antes. Sentei no chão mesmo, pegando a colher que ela me estendeu. O sabor era intenso, com um fundo de baunilha que derretia na boca. Olhei para ela e sorri. Isso aqui é covardia. Covardia boa, respondeu, e rimos juntos. Ficamos ali por alguns minutos, sem dizer muito. O silêncio entre nós nunca foi desconfortável. Pelo contrário, parecia nos aproximar ainda mais. Era como se nossas presenças já falassem por si. Com o passar dos dias, começamos a criar pequenos rituais. Às vezes ela deixava flores no degrau da minha casa. Outras, eu escrevia bilhetes com trocadilhos bobos e deixava no portão dela. Ela respondia com um desenho, ou com um pedaço de bolo. Certa tarde, enquanto eu cuidava da horta, ouvi minha irmã comentando com uma vizinha. O Miguel anda diferente. Tá mais quieto, mais leve. E vive sorrindo. Aposto que tem mulher no meio. Não pude evitar o sorriso. E,
pela primeira vez, não senti vergonha. Mas junto com o encantamento, veio também a dúvida. Porque, apesar de tudo, eu ainda não sabia o que éramos. Amigos? Companheiros de silêncios bonitos? Ou havia algo mais? A dúvida mais me rondava quando, em momentos de ternura, ela recuava com delicadeza. Como se soubesse de um limite invisível que eu ainda não compreendia. Teve um dia em que a vi conversando com a dona Isaurinha, uma senhora fofoqueira da cidade. Quando me aproximei, Helena disfarçou um pouco, como quem não quer dar conversa demais. Mais tarde, me explicou. Sabe como é cidade pequena? As palavras se espalham feito folha ao vento. Assenti. Sabia bem demais. Mesmo assim, continuamos nos vendo. E, com o tempo, o jeito como ela me olhava mudou. Mais fundo. Mais demorado. Como quem quer tocar com os olhos. Num fim de tarde, ela apareceu com uma marmita embrulhada em pano florido. Fiz canjiquinha com costelinha. Achei que podia te salvar do arroz de ontem. Sentei com ela na beira do curral. Comemos juntos ali mesmo, sem cerimônia. E, quando o sol começou a cair por trás das montanhas, ela pousou a mão sobre a minha por um instante. Não disse nada. Também não precisei. Fiquei ali, sentindo o calor daquele toque simples. Entendi, às vezes, o coração entende gestos antes das palavras. Mas ainda havia um medo em mim. Um receio de estar confundindo gentileza com desejo. Ou de estar sendo levado por uma fantasia que só existia no meu peito. Helena era mais velha, mais vivida, mais segura. E eu era só um rapaz do interior, tentando entender o que nascia ali. Só que, por mais que tentasse afastar os sentimentos, eles voltavam. No cheiro das flores que ela deixava. No gosto do doce. Na lembrança do riso. Na vontade de vê-la de novo assim que o dia amanhecia. E foi assim, sem perceber, que minha rotina mudou de cor. A vida seguiu a mesma, mas nada era igual. Era uma sexta-feira qualquer, daquelas em que o céu do interior se pinta de um azul que parece inventado. O cheiro de terra molhada subia do chão depois de uma chuva rápida, e o ar trazia uma brisa suave que mexia com as folhas das árvores e com os pensamentos. Helena me convidou para jantar. Mas não foi como das outras vezes. O tom da voz, o cuidado ao escolher as palavras tinha algo diferente. Ela não pediu ajuda com nada, não levou marmita, não apareceu na porteira com alguma desculpa. Apenas disse: "Vem jantar aqui hoje." Só vem. Cheguei no horário combinado, como sempre. Mas quando passei pelo portão, percebi que a casa estava mais iluminada do que o normal. Havia velas acesas na varanda e dentro da sala, e um cheiro de comida boa no ar, tempero forte, alho dourado, cheiro verde. Ela apareceu na porta usando um vestido vinho que eu nunca tinha visto antes. O cabelo solto, os pés descalços. E um sorriso que misturava ternura e algo mais profundo. Um silêncio se instalou por um segundo. Um silêncio cheio de tudo. "Entra", disse ela. "A mesa já tá posta." Dentro da casa, a luz era quente, suave. A toalha de mesa era de crochê branco, os pratos de louça antiga, e havia flores num jarro pequeno. Ela puxou uma cadeira para mim, depois se sentou de frente. Comemos em silêncio por um tempo. Canjiquinha outra vez, mais diferente daquela da outra vez, mais apurada, com pedaços maiores de costela. E vinho. Um vinho suave, mineiro, que ela disse ter guardado para alguma ocasião boa. "E hoje é uma ocasião boa?" Perguntei, tentando parecer leve. Ela me olhou nos olhos, e naquele instante o tempo pareceu parar. "É", respondeu. "Porque hoje eu decidi que não vou mais fugir do que sinto." Demorei a responder. Meu coração disparou como se fosse pular pela boca. Abaixei os olhos, e foi então que ela estendeu a mão por cima da mesa e segurou a minha. Os dedos dela eram quentes, firmes. E naquele gesto havia um universo. "Miguel", disse, com voz firme, mas suave, "eu não quero mais ficar sozinha." Fiquei em silêncio.
Senti o peso e a leveza daquela frase ao mesmo tempo. Era um convite. Uma entrega. E também um risco. Porque sabíamos que o que tínhamos não era simples. Eu também não quero ficar longe de você, respondi, com a voz quase falhando. Ela apertou minha mão de leve, e depois se levantou. Foi até a janela, olhou a noite lá fora, e então se virou. Você sabe que vão falar, né? Assenti. Já devem estar falando. Ela riu com os olhos e voltou a se sentar. Ficamos mais um tempo ali, de mãos dadas, enquanto o resto do mundo desaparecia. Depois, fomos para a varanda. Sentamos lado a lado na cadeira de balanço dupla que ela mesma tinha restaurado. Ficamos olhando o céu, as estrelas piscando tímidas. E falamos. Falamos como nunca tínhamos falado antes. Ela me contou das dores que carregava, das decepções, das noites em que chorava em silêncio. Das vezes em que quis desistir da vida no interior. E de como, aos poucos, a minha presença tinha se tornado um motivo para ficar. Você me devolveu o gosto pela espera, disse. Esperar o fim da tarde, esperar o som do portão, esperar o som da sua voz. E eu confessei meus medos. Disse que, às vezes, achava que não era suficiente para ela. Que minha idade, minha pouca experiência, tudo isso me fazia sentir pequeno diante dela. Miguel, disse, pousando a mão no meu rosto, você é inteiro. E é isso que me toca. As palavras dela me atravessaram como faca quente na manteiga. E foi ali, naquela varanda, sob a luz das velas e o silêncio cúmplice da noite, que nos beijamos pela primeira vez. Foi um beijo lento, cheio de hesitação, mas também de certeza. Como se estivéssemos selando algo que já existia há muito tempo, mas que só agora ganhava forma. Não houve pressa. Não houve urgência. Só a vontade de estar perto. Depois do beijo, ela encostou a cabeça no meu ombro. Ficamos assim, embalados pelo render suave da cadeira. E agora? Perguntei, num sussurro. Agora, disse ela, a gente deixa acontecer. Sem pressa. Sem nomear nada. Assenti. Sabia que tentar rotular aquilo só estragaria. O que tínhamos era raro demais para caber numa palavra. Antes de eu ir embora, ela me acompanhou até o portão. Já era madrugada, e o chão úmido brilhava sob a luz da lua. Cuidado na estrada, disse. E se alguém perguntar de onde você vem, digo que estive onde queria estar. Ela sorriu, abriu o portão devagar, e quando ele rangeu, pareceu um aviso de que o mundo lá fora ainda existia, mas que não importava tanto quanto aquele instante. Voltei para casa com o peito cheio e o passo leve. Mas também com um peso novo, o medo. O medo do que diriam, do que viriam a pensar, do que poderiam fazer com algo tão bonito. Porque, naquele momento, eu soube, de verdade, que estava envolvido. E que não havia mais volta. Mas decidi que não ia pensar nisso ainda. Aquela noite era nossa. E nela, havia mais verdade do que eu jamais tinha sentido. A madrugada ainda mal tinha cedido espaço à luz do dia quando pisei na estrada de terra, saindo da casa da Helena. O céu clareava aos poucos, e os galos já cantavam de um lado ao outro das fazendas. O silêncio quebrado apenas pelo render do portão dela, que parecia sempre anunciar algo. Eu tinha dormido ali. Não como quem se entrega a um impulso, mas como quem reconhece um porto. Helena e eu passamos a noite conversando até os olhos se renderem ao cansaço. E quando acordei, ainda escuro, com a cabeça encostada no ombro dela, percebi que algo tinha mudado de vez. Mas nem tive tempo de me acostumar com essa nova realidade. Ao dobrar a curva da estrada, vi o vulto do seu Zé Florencio, um dos vizinhos mais antigos e mais linguarudos dali, vindo do curral com o balde de leite. Ele me viu. Parou. Me olhou de cima a baixo. E acenou com um meio sorriso enviesado. Bom dia, Miguel, cedo por aqui, hein? Fui buscar umas coisas com a dona Helena, respondi, mas a desculpa soou fraca até para mim. Ele não disse mais nada. Só continuou andando, com aquele jeito de quem já decorava a história que contaria no armazém.
E assim começou o peso do mundo lá fora. Até então, nossa relação era um segredo bonito, guardado entre bilhetes, olhares e jantares à meia luz. Mas bastou um amanhecer e um vizinho para que tudo começasse a desandar. No dia seguinte, no mercado, senti os olhares. A dona Cida, que sempre me oferecia torresmo como cortesia, mal me cumprimentou. Um moço da banca de frutas cochichava com a esposa. E, claro, nada me afetou mais do que a conversa em casa. Estava ajudando meu pai a separar as sementes de milho quando ele soltou, sem rodeios. Me disseram que você andou dormindo fora. Na casa da Helena. O tom era neutro, mas gelado. Foi uma noite só. A gente conversou, tentei dizer. Conversou? Até o sol nascer? Minha mãe, que costurava na varanda, ficou em silêncio. Nem levantou os olhos. E aquilo doeu mais que qualquer palavra. Meu irmão mais novo, claro, não perdeu a chance de zombar. Uai, Miguel arrumou uma professora particular de literatura, foi? Ninguém riu. Olha, meu filho, disse meu pai, enfim, olhando nos meus olhos, essa mulher é quase da minha idade. Viúva, sozinha, com fama boa, até agora. Você sabe como essa cidade é. E sabe o quanto essas coisas grudam na gente. Quis responder que o que tínhamos era sincero. Que Helena me entendia como ninguém. Que o tempo que passávamos juntos era mais verdadeiro do que qualquer namoro de festa junina. Mas as palavras ficaram presas. Como se eu soubesse que ele não entenderia. Não com lógica. Aos poucos, o espaço entre nós aumentou. Não entre mim e Helena, mas entre o resto do mundo e nós dois. As visitas à casa dela passaram a ser calculadas. Eu olhava em volta antes de bater no portão. Ela passou a me receber com mais reserva, os abraços ficando cada vez mais contidos. Talvez seja melhor a gente dar um tempo, disse ela certa noite, olhando a chama de uma vela tremer. Você quer isso? Não sei. Só não quero te prejudicar. E se o que me prejudica for te afastar? Ela não respondeu. Apenas pegou minha mão e apertou com força. O silêncio entre nós, antes tão bonito, agora doía. Fomos nos vendo menos. Às vezes trocávamos um olhar rápido na feira, uma pergunta sobre o tempo na frente da venda. Mas os encontros longos ficaram raros. A cidade tinha se enfiado entre nós. Lembro de uma tarde em que a vi sentada sozinha na praça, lendo um livro. Quis ir até ela, sentar no banco ao lado, perguntar como estava. Mas um grupo de senhores na sombra da igreja me observava. Um deles fez um comentário baixo, seguido de risos. E eu recuei. Voltei para casa arrasado. Minha mãe percebeu meu estado, e, pela primeira vez, falou algo. Miguel, quando a gente sente de verdade, não é a cidade que decide. Mas a gente precisa estar disposto a aguentar o preço. Foi a única coisa que disse. Depois voltou à costura. Mas aquelas palavras ficaram. Na semana seguinte, Helena não apareceu mais. Nem na feira, nem na venda, nem na porteira. Enviei um bilhete, escondido entre o queijo que deixei na varanda. Não houve resposta. E ali, no vazio que ficou, percebi como ela já fazia parte de mim. Tudo ao redor me lembrava dela. O cheiro da chuva na terra, o rangido do portão, o gosto do doce de leite, o silêncio do fim da tarde. O mundo fora da nossa bolha era cruel. E, naquele momento, parecia maior do que nós dois. Mas, mesmo assim, no fundo, eu sabia que ainda não era o fim. Só ainda não sabia como suportar a ausência. O tempo passou lento naquele mês. Os dias se arrastavam como se carregassem peso demais nos ombros, e a ausência de Helena se fazia presente em cada canto da minha rotina. Até as tarefas mais simples, como buscar água no poço ou limpar os coxos, traziam lembranças. Era como se tudo nela tivesse deixado marcas invisíveis nos lugares por onde passou. Voltei a trabalhar feito burro de carga. Meu pai não dizia mais nada, mas percebia que ele me observava com mais cuidado, como se quisesse entender o que se passava comigo sem ter coragem de perguntar.
Minha mãe, por outro lado, passou a me oferecer silêncio e café. Sempre o mesmo gesto, uma xícara fumegante deixada na beira da janela, como quem diz estou aqui sem precisar falar. Eu tentava me convencer de que aquilo ia passar. Que era só uma fase. Que era coisa de momento. Mas era mentira. Tudo em mim clamava por Helena. E quanto mais eu tentava fingir que estava tudo bem, mais tudo ao meu redor me contradizia. Uma tarde, fui até a venda comprar farinha. E quando dobrei a esquina, lá estava ela, saindo com uma sacola na mão, o rosto virado para o chão. Por um instante, nossos olhos se cruzaram. E naquele olhar havia tudo: saudade, mágoa, desejo contido e um pedido silencioso de desculpas. Ela passou por mim sem dizer nada. Mas, no fundo, algo havia mudado. Porque naquela noite, recebi um bilhete, deixado por debaixo da porta do galpão. Se quiser jantar aqui amanhã, vou preparar aquele frango com ora pro nobis. A toalha ainda é a mesma. Helena. Li e reli aquela mensagem umas 10 vezes. E, no dia seguinte, mal vi a hora passar. Vesti uma camisa limpa, calcei minhas botas boas, e fui. A casa estava como sempre, simples, acolhedora, com um cheiro de comida que fazia qualquer um esquecer das dores. Mas havia um ar diferente. Mais tenso, talvez. A luz era mais baixa. O rádio tocava uma música antiga, daquelas que minha avó escutava. Helena estava sentada na varanda, já à mesa, mexendo devagar na comida. Boa noite, disse, parando à porta. Ela ergueu os olhos, sorriu com tristeza. Senta. Tá esfriando. Comi sem pressa. O frango estava delicioso, como sempre. Mas o silêncio entre nós era denso, cheio de não ditos. Quando terminei, ela passou a mão pela borda do prato, como se quisesse encontrar forças na porcelana. Depois, ergueu os olhos e disse: talvez seja melhor parar por aqui. As palavras caíram como uma pedra em cima da mesa. Fiquei imóvel, o garfo ainda na mão. Por um momento, não consegui respirar. É isso que você quer? Ela balançou a cabeça, negando. Não é o que eu quero, Miguel. É o que eu acho que preciso fazer. Por você. Por nós dois. Helena, comecei, mas ela me interrompeu. Eu te olho e vejo o mundo ainda te esperando. Vejo sonhos, caminhos, escolhas. E aí me vejo parada. Com medo de te prender, de ser um peso. Você nunca foi peso. Nunca. Pelo contrário. Ela suspirou fundo. Mas a cidade virou um espelho quebrado. Cada pedaço mostra um reflexo torto de nós. E eu cansei de me ver assim. Tentei segurar sua mão, mas ela a recolheu devagar. Não com rejeição, mas com uma ternura triste. Você vai encontrar alguém, Miguel. Alguém que possa te acompanhar sem precisar se esconder. Eu já encontrei, respondi, sentindo a garganta apertar. Ela sorriu, mas os olhos marejaram. Você ainda não entende, mas um dia vai. A despedida foi silenciosa. Dei um último gole no suco de caju que ela tinha servido. Me levantei, sem saber como mover as pernas. Ela me acompanhou até o portão, como sempre. Mas dessa vez, não sorriu. Apenas disse: cuida de você. Voltei para casa em silêncio. Deitei na cama sem tirar as botas. Passei a noite acordado, olhando o teto. E, antes do sol nascer, escrevi uma carta. Um desabafo. Um grito no papel. Disse tudo, o que sentia, o que temia, o que esperava. Confessei minhas dúvidas, minhas vontades. Disse que ainda a amava, mesmo sem entender direito o que era esse amor. Mas nunca entreguei. Guardei a carta na gaveta do criado mudo. De vez em quando, pegava, relia, mas nunca tive coragem de levá-la até ela. A vida seguiu. Mas tudo parecia ter perdido a cor. Meus risos viraram murmúrios. Meus dias, repetições. As flores do campo já não chamavam atenção.
O som do vento já não me acalmava. E os domingos eram os piores. Porque eram os dias em que costumávamos nos encontrar, mesmo sem combinar. Agora, restava apenas o eco da ausência. E a lembrança de uma noite onde, com a comida esfriando e o rádio baixinho, uma mulher corajosa tentou me poupar de um mundo que não sabe lidar com o que é verdadeiro. E eu ainda não sabia se era capaz de viver sem ela. Os meses passaram arrastando os pés, como se tivessem preguiça de terminar. A seca chegou cedo naquele ano, queimando o chão e fazendo o céu parecer mais distante. A vida voltou ao seu curso, mas para mim, nada era igual. Eu fazia tudo o que sempre fiz, mas com uma ausência que pesava nos ombros como um saco de farinha molhada. Helena sumiu de vez. Não cruzamos mais olhares na praça, não nos esbarramos na venda, nem mesmo na feira dos sábados, onde ela sempre comprava o queijo da Dona Lourdes. Até as conversas da cidade, que antes giravam ao nosso redor como marimbondo em volta de fruta madura, se calaram. Era como se ela tivesse desaparecido, virado silêncio por vontade própria. Eu, por dentro, era só saudade. Mas uma saudade que aprendeu a se calar. Não por falta de vontade, mas por respeito à escolha dela. A carta que escrevi naquela madrugada continuava guardada na gaveta, com as dobras gastas de tanto ser relida. Às vezes, eu a abria só para tocar no papel, como quem toca numa memória que ainda arde. Me tornei outro. Um pouco mais sério, mais calado. Mas também mais atento. Comecei a cuidar melhor das coisas da fazenda, a escutar mais meu pai, a me interessar por assuntos que antes eu ignorava. Foi nesse período que plantei uma fileira de manjericão na horta, não porque gostasse tanto assim da erva, mas porque o cheiro me lembrava dela. Até que um dia, no meio de uma tarde sem pressa, eu fui até a venda da esquina comprar uns pregos e um pedaço de sabão de barra. Entrei como sempre, cabeça baixa, sem esperar nada de especial. Mas quando virei o corredor das prateleiras, parei. Lá estava ela. De costas, mexendo num vidro de conserva, com o cabelo solto caindo pelas costas como um riacho morno. Usava um vestido claro, simples, mas estava diferente. Mais leve. Mais solta. Como se tivesse deixado algum fardo pelo caminho. Fiquei ali parado, sem saber se chamava, se voltava, se fingia surpresa. Mas ela me viu primeiro. Virou devagar, como se tivesse sentido minha presença antes mesmo de me enxergar. Quando nossos olhos se encontraram, o tempo se dissolveu. E foi como se todas as palavras não ditas ecoassem num só segundo. Oi, Miguel, disse, com um sorriso pequeno, mas sincero. Oi, Helena. O silêncio entre nós, pela primeira vez, foi doce. Não doía. Não pressionava. Achei que tivesse ido embora, falei, com a voz mais baixa do que pretendia. Fui, por dentro. Mas agora voltei. Assenti, sem saber muito bem o que isso queria dizer. Mas senti, ali no fundo, que era verdade. Quer ajuda com as compras? Ela sorriu mais largo. Só se ainda souber escolher um bom queijo meia cura. Fomos juntos até o balcão. A dona Cida, que já sabia da história toda, não esboçou surpresa. Apenas mediu o pedaço de queijo com mais calma do que o necessário, como quem tentava escutar com os olhos. Na saída, caminhamos lado a lado até a esquina. O sol começava a cair, tingindo o céu de dourado, e o barulho das cigarras anunciava o fim do dia. A casa ainda é sua? Perguntei, olhando pro chão. É. Nunca deixei de cuidar dela. Só precisava me cuidar primeiro. Paramos em frente à praça. O coreto vazio, as folhas secas balançando no vento. Ela me olhou de lado, com aquele jeito que eu conhecia tão bem. Passa lá em casa a qualquer hora. O portão ainda faz barulho quando abre. Ri. Foi um riso tímido, mas verdadeiro. E a toalha ainda é a mesma? É. Mas agora tem uma mancha de vinho no canto direito. Você deixou cair? Não. Foi saudade. Nos despedimos ali mesmo, sem beijo, sem toque.
Só com o olhar de quem sabe que as coisas não voltam a ser como eram, mas que isso não é ruim. Às vezes, é preciso quebrar para poder moldar de novo. Voltei para casa com um passo lento, mas com algo novo dentro de mim. Não era euforia, nem esperança ingênua. Era um tipo de serenidade que só vem depois de muita dor. A carta continuava na gaveta. Mas pela primeira vez, pensei em entregá-la. Não naquela noite. Nem no dia seguinte. Mas um dia. Porque agora, ela estava de volta. E isso já era um recomeço. As semanas seguintes foram feitas de passos curtos. Eu não apareci na casa dela logo após o reencontro, e ela também não me procurou. Mas havia um pacto silencioso entre nós, uma trégua entre o passado e o presente que nos permitia caminhar devagar, sem a urgência de antes. Nos primeiros dias, só trocávamos sorrisos à distância, como dois conhecidos que dividem um segredo antigo. Depois, voltamos a trocar palavras, um bom dia na venda, um comentário sobre o tempo, um aceno da estrada. E então, numa tarde quente de outubro, voltei a passar diante da cerca dela, com o coração batendo mais alto do que o normal. Helena estava sentada na varanda, com um livro no colo e os pés descalços apoiados num banco de madeira. Quando me viu, não se levantou, apenas sorriu e fez um gesto com a cabeça, indicando o portão. Entrei. O barulho do ferrolho rangeu como sempre, mas naquele dia, soou como boas-vindas. Achei que ia passar direto, disse ela, marcando a página do livro com uma folha seca. Quase passei. Mas o portão me chamou. Ela riu, aquele riso manso que eu já não ouvia há tanto tempo. Quer um café? Aceito. Mas só se for coado na hora. Sempre. Entramos. A casa estava igual. O mesmo cheiro de madeira antiga, os mesmos quadros nas paredes, os mesmos objetos delicadamente fora do lugar. Mas havia algo novo também. Uma paz. Sentamos à mesa da cozinha, com os copos de vidro cheios até a borda. O silêncio entre nós já não era mais estranho, era conforto. E, pouco a pouco, os encontros foram voltando a acontecer. Sem pressa. Sem rótulos. Nos víamos como dois que se reconhecem, mas sem precisar confirmar a cada momento o que são. Às vezes passávamos tardes inteiras apenas sentados na varanda, escutando o vento. Outras, eu ajudava a consertar algo pela casa, uma torneira que pingava, uma janela que emperrava, o velho rádio que insistia em tocar chiado. Ela, por sua vez, começou a aparecer de novo lá em casa. Agora com menos receio, mas ainda com discrição. Conversava com minha mãe, ria com meu irmão, e trocava acenos respeitosos com meu pai. Ninguém falava no passado. Nem nas ausências. Era como se todos tivessem compreendido que certos laços não se desfazem, só esperam o tempo certo para florescer de novo. Com o tempo, planejamos pequenas viagens. Um passeio à cidade vizinha, uma feira de artesanato, uma missa cantada em latim num vilarejo perto dali. Não era fuga. Era a presença. A vontade de compartilhar momentos sem olhar no relógio. Você já pensou em ir embora daqui? Perguntei uma vez, enquanto caminhávamos por uma estrada cercada de eucaliptos. Já, disse ela. Muitas vezes. Mas nunca quis ir sozinha. E agora? Agora acho que posso ir. Ou ficar. Desde que você esteja por perto. Falávamos pouco sobre o futuro. Não fazíamos planos com data. Mas havia uma certeza no jeito como nos olhávamos, como quem diz, se for, será contigo. O amor entre nós não era escandaloso, nem cheio de provas. Era algo mais maduro. Um afeto que não pedia explicações. A gente se permitia ser, apenas. E isso bastava. E foi num fim de tarde, sentado na varanda dela, naquela mesma onde tudo começou, que compreendi o quanto aquilo era raro. O céu tingido de rosa, o cheiro de café fresco no ar, e o som de uma sanfona distante vindos do rádio antigo. Lembra da primeira vez que me ofereceu limonada? Perguntei, olhando a cerca lá embaixo. Lembro.
E lembro da sua cara de susto quando perguntei se tinha namorada. Pois é. Eu não tinha. Mas agora tenho. Ela virou o rosto devagar, os olhos marejando com aquele brilho de riso contido. É mesmo? É. E nunca conheci alguém como ela. Ela sorriu. E aquele sorriso me respondeu tudo. A vida seguiu. Com suas simplicidades, seus ritmos lentos, suas madrugadas frias e tardes abafadas. Continuamos juntos, do nosso jeito. Sem prometer eternidades, mas entregando cada presente com inteireza. Toda vez que passo em frente àquela cerca, não consigo evitar, paro por um segundo. Olho a madeira já envelhecida, o portão que ainda rende, e me lembro de como tudo começou. Um copo de limonada. Uma pergunta simples. E o amor mais improvável, e mais verdadeiro, que já conheci.